Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um papo de tatame aqui. Hoje nós estamos já no terceiro episódio e vamos falar um pouco de cuidados com o corpo, né? E nada mais, nada menos do que Magno Guedes aqui para nos ajudar, nos auxiliar com esses cuidados. Então, gostaria que você se apresentasse para o nosso público aí, falar um pouquinho do seu trabalho aí. Olá, pessoal. Muito obrigado, Sensei, pelo convite. É um prazer mais uma vez estar aqui. E me apresentando, eu sou Magno Guedes, eu sou fisioterapeuta, quiropraxista, acupunturista, ortesista, ozonioterapeuta e trabalho também com podoposturologia. Bom, e a gente eu trouxe o Dr. Magno aqui para esclarecer para a gente, para nós praticantes, seja atleta de alto rendimento ou mesmo que faça por hobby, né? Entender que o corpo é uma ferramenta e ela precisa de manutenção, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre esses cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo aí. Isso mesmo. Primeiro já vamos falar em dados, né? Segundo uma pesquisa que foi feita pela UOL e CNN, nós temos aí hoje no Brasil 58% das pessoas elas praticam atividade física, embora que dessa quantidade 42% continuam sedentárias, né? Qual que é o cuidado que nós devemos ter com o corpo? Isso começa desde cedo. Sempre eu começo falando em palestras, sempre dando orientações. Você escolhe o idoso que você quer ser amanhã. Então, você tem que continuar desde sempre mantendo uma rotina de atividade física, né? É essencial, porque o corpo humano ele foi feito para se movimentar, né? Todo mundo conhece aquele ditado que diz que água parada apodrece. Nós somos compostos, boa parte do nosso corpo, por água. Então precisa desse movimento para que ele possa trabalhar de forma homogênea e você alcançar, aumentar mais seus níveis de qualidade de vida, tanto como cardiorrespiratória, como muscular, melhorar o equilíbrio, né? E também evitar problemas de saúde. Certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre os erros que os atletas cometem, citar alguns, se você se recordar aí. Eu percebo que por muito tempo fui praticante de futebol, de artes marciais, mas nunca tinha esse cuidado de fazer algo fora da sala de luta para cuidar do meu corpo, né? Hoje eu faço acompanhamento com você, faço a quiropraxia, faço a liberação miofascial e eu tenho percebido que isso ajuda muito no meu desempenho, né? Queria que você comentasse sobre os erros e como evitá-los de falta de cuidado por parte dos praticantes. Isso mesmo. Voltando àqueles dados que nós falamos, dos 58% de pessoas que praticam atividade física, menos de 10% tem um acompanhamento, ou seja, eles fazem solos, Por eles vão conta, né? treinar por conta. E nós sabemos que no esporte, principalmente um atleta de alto nível, que participa de competições, segundos representa muito, Sim, né, na qualidade e no resultado do o atleta. desempenho dele. Isso. O que que nós fazemos? Nós olhamos desde a postura, se ele está fazendo um movimento que está comprometendo, o que que precisa melhorar naquele movimento, se está um pouco encurtado, se não está legal, né? Aham, Então nós vamos fazendo essas correções, né? aham. Desde a pisada até ele rolando no tatame ou treinando. Então a gente tem esse trabalho aqui na Ogros de fazer um acompanhamento, não só antes do treino, mas pós-treino também, Sim. que o atleta ele precisa desse cuidado. É muito comum, né, que aconteceu comigo, né, de me lesionar e não procuro um especialista e continua treinando, porque se é guerreiro, quer treinar, e acontece que piora essa lesão, você acaba não tratando ela cura de uma forma errada ali que causa um outro dano no corpo, né? Isso mesmo. O que acontece aí gera uma frustração do atleta, porque ele Sim. treinou muito tempo. Já aconteceu de uma semana antes dele ir para a competição ele se machucar muito Aham, e estar fora da competição por um descuido, né? sim. Ou por um impulso, ou por falta de orientação. Aham. Então, o que que nós fazemos? Nós fizemos
algumas especializações, onde nós temos ferramentas e temos tratamentos que aceleram esse tratamento, o tempo de tratamento e recuperação desse atleta, né? Ele nunca vai ficar parado, ele pode ficar um pouquinho ali em repouso, mas mudamos um pouco a atividade dele para que ele não possa ficar 100% estático É ali. um descanso ativo, né? O Isso. atleta reduz a carga, mas ele continua em atividade, né? Queria que você falasse um pouquinho também pra gente de algumas partes do nosso corpo que a gente é, se atentar mais a fortalecer mais. Eu ouço muito falar, né, em pesquisas também, do core, né, que é uma região que é a nossa alma, né, a alma do corpo, né. Queria que você citasse com algumas partes que requer mais atenção, e isso para qualquer modalidade, né. É um conjunto, mas vamos citar aqui em especial o quadril, porque o quadril é o centro de gravidade do corpo. Então, as cargas que vêm de cima, de baixo, vai ali no quadril. Então, você precisa estar sempre fortalecendo o quadril, né? Praticando alongamentos, que é importante, Sim. né? Que hoje as pessoas elas confundem muito ainda o que é alongamento e aquecimento. Então, já peguei muitos atletas que estão bem avançados no nível profissional, mas ele tem um quadril muito fraco. Na hora que está fazendo um treinamento ali, algum movimento, você percebe que está oscilando. Então a gente vai trabalhar nesse ponto, né? Em específico, o quadril. O corpo é um conjunto, precisa trabalhar ele como um todo, mas em especial aqui vamos falar do quadril, principalmente os atletas do Gil, né? Ele usa muito quadril. Sim. Core, lombar, Isso, que envolve quadríceps, tudo, em modo essa geral ali, né. musculatura. Sim. Então, Magno, hoje no mundo fitness se fala-se sem dor, sem ganho, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é que você acha e até onde isso é mito e onde é verdade, onde é benéfico, né? Uma boa pergunta, né? Não necessariamente, sem dor, sem ganho. Qual que é a modalidade do esporte, né? Um atleta de alto nível que se lesiona, ele não vai treinar mais forte porque está sentindo a dor, então ele vai lesionar mais. Sim. Então isso é muito relativo, cuidado, né? É muito importante fazer um acompanhamento tanto antes de praticar qualquer exercício, sempre pedir ajuda a um profissional, buscar um profissional qualificado para que você possa estar fazendo o exercício de maneira bem executada. Não adianta você fazer um exercício corrido e falar, treinei bastante e treinou tudo errado. Sim. Então acontece muito disso. Para isso é importante que a gente tenha um treino de flexibilidade, de mobilidade, né? Como você falou, o corpo é um todo, né? Para que todas as partes estejam bem, né? Isso mesmo. Tanto que a gente já comentou muito fora, tanto no tatame quanto fora, a importância do alongamento, né? Sim. Que é diferente de aquecimento. Às vezes o atleta chega, ele vai correr ali e já entra para o treino, para o racha, né? Sim. É importante que ele esteja bem alongado. Então tem que saber essas diferenças. Então, como atleta, ele tem que saber disso. Essa parte do aquecimento é um assunto importante. Eu vejo em algumas escolas que tem professores que são passadores de técnicas, né? Eles replicam o que o mestre dele fez, mas ele não entende a razão do movimento, né? Para que serve o aquecimento? O aquecimento ele é para preparar o atleta para a atividade principal, correto? Sim. E a gente vai praticar o jiu-jitsu, por exemplo, eu vejo alguns lugares que o pessoal pede para o atleta fazer sem polichinelo, sem flexão de braço, corre meia hora no tatame, aí na hora da luta ele senta e vai lutar agarrado. Não, Não tem flexibilidade, me né? corrija se eu estiver errado, se faz sentido esse aquecimento para esse tipo de modalidade, né? Tudo tem que ser bem dosado, né? Sim. O aquecimento é importante, fazer o movimento devagar para que o corpo, o cérebro, as articulações entenda qual tipo de movimento que eu vou fazer, tanto no Gil quanto na musculação, pegar leve, depois você vai intensificando, o corpo vai entendendo. Sim. Então há essa diferença, então faz todo sentido sim. Realmente você não é um atleta de ciclismo ou de corrida, né, para correr meia hora para depois sentar e fazer um rola com o cara, né? Então eu queria falar também um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter no dia a dia, né? Além de ter uma preparação de alimentação, suplementar e também de fazer uma musculação direcionada para a atividade principal, né?
que você aconselha no sentido de preventivo mesmo, né? Sou praticante de jiu-jitsu, de muay thai, mas e fora isso, o que eu mais posso direcionar para o meu corpo para que eu tenha, por mais que não seja um atleta de alto rendimento, ele possa ter um melhor desempenho na luta? O primeiro que eu diria dessa lista é a higiene, né? Existem algumas culturas, muita gente fala, eu não lavo meu kimono porque ali está o meu suor. Primeira coisa é a higiene, você vai estar ali no tatame, você está predisposto a algumas bactérias, Sim. infecções. Então, o atleta ele tem que estar ciente disso, né? Esse é o primeiro. Segundo, o cuidado com a alimentação, o exercício correto. Se procurar um profissional que tem um bom gabarito, que tem experiência no que você vai fazer. A atividade principal que você está atividade fazendo. principal que você está fazendo, né? Quem é o mestre, É importante você saber disso. Uhum. O pessoal, alguns alunos meus, por exemplo, por saberem que eu faço acompanhamento com você, às vezes ele tá com uma dor nas costas ou na virilha, aí ele vem me perguntar e fala assim: se eu for lá no Magno, lá, ele vai fazer uma quiropraxia aqui, vai ficar bom. O pessoal já quer ter uma consulta comigo, que não sou o profissional da área, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, essas ferramentas eu sei que são excelentes, porque às vezes que eu passei lá com você, eu tive ótimos resultados, mas para que serve, por exemplo, a liberação miofacial? A liberação miofacial, ela serve para como se fosse desgrudar o músculo, para ele ter mais flexibilidade. Então, quando a pessoa está tensa, aquela fáscia, que é aquela parte branca do músculo, ela prende o movimento. Então, faz com que você não tenha um certo rendimento, que você não consiga realizar um movimento de maneira 100%. Então, ele como se tivesse um bloqueio. Quando você faz a liberação miofacial, né, você faz como ele desliza melhor, você faz um movimento bem mais preciso, você faz um movimento bem mais flexível. Então, quando que é ideal, sei lá, estou sentindo uma dor. Que momento que eu devo pedir para fazer uma liberação miofascial? É quando está em excessos de treinos? Como que funciona? não. Isso foi uma pergunta muito boa, né? Quando que eu devo procurar fazer uma liberação miofacial? Muitos atletas, eles treinam muito. Eles treinam assim, pesadíssimo, exaustivamente. O corpo começa a produzir substâncias e enzimas que começam contrair mais, como o hidrogênio, né? Então faz com que você fique mais rígido. Então, a liberação miofacial sempre você tem que estar fazendo. Por quê? Porque se você está tenso, a musculatura está muito rígida, você treinou demais. Né? Então você precisa ter esses cuidados. Não só fazer quando está no período de treino, mas antes também do treino. Sim. É interessante fazer. Entendi. E respeitar todos os seus limites. Entendi. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Eu queria que você respondesse pra gente aqui. Alongar antes da atividade. É 100% garantido que não vai se lesionar? Isso é um mito ou uma verdade? Olha, essa é uma pergunta assim que exige um pouco de consciência, né? Tanto que em alguns países como os Estados Unidos, então já são protocolos. Em algumas academias, alongamento e aquecimento já são protocolos. Já está direcionado, né? já. Não adianta eu fazer um alongamento e eu pegar um peso e exceder o limite da minha articulação, o limite de carga que eu não posso aguentar. Vai acontecer uma lesão? Vai. Eu posso estar alongado e me lesionar? Posso. Então tem que ter um certo limite, ter consciência sobre isso também. Um autoconhecimento sobre o seu corpo também. Isso, que cada um tem um limite. Sim. Né? Tem gente que é mais alongado que outros, tem gente que é um pouco mais encurtado. Sim. Então até quando eu posso colocar uma carga e eu ver que já está começando a forçar a minha articulação. Uma outra coisa sobre mito e verdades ainda, até pra gente que é praticante é difícil. Às vezes eu vou falar para uma pessoa praticar jiu-jitsu porque ela vai trazer um benefício para a vida dela, né? Aí quando a gente vai falar de lesão, eu tenho um monte de lesões que algumas delas vieram por conta das lutas, né? Então, no seu entendimento, o jiu-jitsu, o muay thai, a arte marcial, no modo geral, ela estraga o nosso corpo
Ela traz mais benefícios ou mais malefícios? Pelo contrário, todas trazem bons benefícios para o corpo, né? Apesar das Apesar lesões. das lesões, pode acontecer. Já aconteceu, às vezes, um movimento comigo mesmo. Um movimento numa luta de autodefesa, um único vacilo, você sofreu uma lesão Sim. no tornozelo. Já aconteceu comigo, com colegas, né? O que pode acontecer é a intensidade, né? Nós temos um limite, o corpo tem um limite para isso. Sim. Né? O que acontece? Às vezes você treina pesado hoje, amanhã você não tem um descanso. Então aí já predispõe já algumas lesões. Isso aí não é culpa da Não modalidade. é culpa da modalidade. Sim. Né? Lógico que o excesso há muito tempo, há muitos anos, vai haver um desgaste maior da articulação. Sim. Isso a gente vê alguns atletas bem desgastados. Anos e horas treinando, vai haver. O corpo é uma máquina, ela vai desgastar também. Tanto que você vê atletas de Olimpíadas de alto nível, eles se aposentam mais cedo, porque ele já gastou o que tinha que ter. Sim. Gasto ali de articulação e tudo. Algo crônico, né? Isso. Mas, no modo geral, traz mais benefícios. Mais benefícios. E nós recomendamos que você faça uma atividade física, seja qual modalidade for, mas tem que ser praticado, ele vai trazer só benefícios. Uhum. Outro mito também é que o pessoal fala muito de lesionou, põe um gelinho, não precisa nem ir no médico não, que já resolveu tudo. Né? Isso, vamos desmistificar isso agora. Quando que eu uso gelo? No momento da pancada. Tudo que é pancada, lesão, gelo. No momento. No momento. Você colocando gelo nos primeiros 10 minutos, os estudos mostram, você vai evitar que aquele inchaço, vou falar de modo grosseiro, o inchaço ele diminua até 90%. Então certo. Você vê um jogador de futebol, ele caiu ali, lesionou, gelo, tá? Que o gelo é um potente anti-inflamatório, ele vai ajudar a reparar o tecido. De uso imediato ali. De uso imediato, né? Quando que eu uso calor? Já depois, num período que já passou o período, vamos dizer assim, o período agudo, aí você pode usar calor. Salvo que cada caso é um caso. Existem alguns casos que o seu fisioterapeuta vai recomendar calor, vai recomendar gelo, mas nesse caso específico, sofreu uma lesão ali, gelo. Gelo. No imediato ali. Mas isso não quer dizer que eu vá me lesionei hoje, gelo hoje, aí amanhã eu continuo pondo gelo que vai... Não necessariamente, é o que eu falei, cada caso é um caso. Não é só o gelo. Não é só o gelo. Mas nesse caso aí, assim, lesionou, põe um gelo. Uhum. Muito bom. Tem umas terapias também que vai intercalando, né? Calor e gelo, calor e gelo. Isso, nós fazemos o banho de contraste, né? Que é uma terapia muito boa, onde nós fazemos... tem um tempo certo, correto para isso. Tantos minutos de gelo, tantos minutos de calor. Você vai dar um choque térmico no corpo e ele vai responder de uma forma mais rápida. O corpo ele vai responder como uma resposta imediata. Você já vai ver sentir a diferença. Mas isso aí não dá para fazer por conta também. Não dá para fazer por conta porque não, procura ajuda profissional. O fisioterapeuta ele tem esses parâmetros, ele vai avaliar o tipo de dor, ele vai ver quanto tempo vai fazer esse banho de contraste. E vai dar direção. Isso. Muito bom. E em relação à recuperação, como voltar do jeito certo, né? Para não ter perigo de voltar antes do tempo e acabar piorando a situação. Porque às vezes eu particularmente, você já me atendeu, você sabe que eu fico ansioso, né? Me lesiono e quero já voltar o quanto antes. E isso, no meu caso, eu fico feliz porque quando eu passo com você lá, eu sigo o que você me orienta e dá um bom resultado positivo, né? Mas como controlar isso aí? Como conversamos logo no início da entrevista. Por exemplo, temos vários recursos hoje, né? Como a ozonioterapia para atletas, como se fosse um casamento, né? O laser também é muito bacana. Você faz o uso dessas técnicas, você junta, você tem uma resposta muito rápida, né? Em tempo de lesão. Você já viu atletas aqui que às vezes fez 1, 2 sessões de ozônio e já ficou bom. Sim. Junto com outros tratamentos, né? É um conjunto. Agora, voltando à sua pergunta. Como que eu vou tirar essa ansiedade do atleta? Bom, primeiro avaliar o tipo de lesão. Não foi muito grave? Então vou falar. Poxa, você lesionou o tornozelo? Então faz lá uma musculação leve, sentado em aparelho. A gente passa o exercício para ele que ele continue em atividade enquanto ele está
Mas não naquela intensidade que estava antes. Não na mesma intensidade, mas ele está trabalhando, Aham. tá? Existem casos e casos. Então sempre a gente passa alguma atividade para que ele possa estar sempre em atividade. Eu queria ver com você também a situação que a gente tem. Eu tenho um atleta meu aqui que passou com você e ele chegou pra mim e falou: Cara, tá zerado, parou de doer aqui a minha virilha, vou voltar. O Magnão falou pra não voltar ainda, mas vou voltar. Aí ele volta a treinar e dói de novo e ele vai lá pra você de novo. Aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim: Cara, o Magno falou que agora eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar agora Você tinha pedido só alguns dias e depois você pediu um tempo mais longo. Por conta que ele insistiu em continuar treinando, sendo que você tinha pedido um determinado repouso, né? Isso mesmo. Esse foi um caso específico, né? Bem interessante ter lembrado esse caso, porque ele sofreu um estiramento próximo do músculo ali na virilha. Uhum. Então nós fizemos aplicações, ele saiu de lá sem dor nenhuma. Sem dor não quer dizer que tá. Sem dor não quer dizer que a inflamação ainda não esteja ali, ainda tem um ponto, né? Ele tem um edema ali. Eu falei, viu, nós vamos passar 15 dias, você só vai lá, só faz só o exercício tal, tal e tal. Uhum. Aí ele achou que não, eu tô sem dor, eu tô zerado, eu vou voltar. No que ele voltou um treino e ele pegou um treino mais intenso, aí ele sentiu, aí ele acabou de romper mais ainda. Eu falei, agora você vai passar um tempo. Aí foi a hora que o atleta, às vezes, entra em desespero, fala, poxa, é isso que me ajuda, a minha terapia é o treino, mas não respeitou o período que ele teria que ficar Sim. aguardando. E aí, no caso aí, o emocional dele abala um pouco e atrapalha o retorno dele, né? Atrapalha, né? E alguns acontece, vem, vê que já sarou um pouquinho, some, né? Então tem que ter algum retorno para a gente fazendo, reproduzir alguns movimentos da atividade, da modalidade que ele pratica. Ah, não está doendo? Vamos intensificar. Sim. Né? Aqui eu tenho alunos aqui do Muay Thai que sofreram alguma lesão e a gente reproduz lá no consultório, reproduz o movimento, faz aí, dá um chute. Para Né? entender. Isso, do Gil, dá uma saída de quadril. Sim. Ah, não tá doendo. Eu digo, ó, vai intensificando assim, assim, e eles vão seguindo e depois retorna muito pra ir rápido. conduzindo de forma segura, né? De forma segura e acompanhada, né? Uhum. É importante também confiar no profissional, né? Se eu tô passando lá com você e você fala que não, e eu não confio e vou e retorno antes do tempo, lógico que vai trazer um dano, né? Isso, até porque você já conhece muito nosso trabalho e nosso objetivo é trazer o atleta o quanto antes Sim. para o retorno das atividades. Uhum. Então, se a gente, na avaliação, vê que ele precisa pelo menos passar 1, 2, 3 treinos sem fazer alguns movimentos ou repouso total, ele vai fazer. Uhum. Caso contrário, daí vai sofrer as consequências, né? Sim. Eu tive o caso quando eu tive o estiramento da minha virilha, que eu fui na UBS, que um negócio de emergência, eu fui lá porque estava doendo muito e eles pediram para eu ficar. Me deram só uma injeção para parar a dor e pediram para eu ficar 3 meses sem praticar, né? E eu fui, passei com você no dia seguinte e você me conseguiu voltar não só para os treinos, mas competir dentro de 15 dias de forma segura. Eu respeitei o período que você pediu para não treinar, mas quando voltei em alta intensidade, inclusive competindo e disputando eventos como o Arnold Classic, que é um evento de alto nível, né? Isso mesmo. Então, esse é o nosso trabalho, né? Então, nós temos recursos, né, e tratamentos que a gente consegue diminuir o tempo. Eu já peguei atletas lá que o médico falou assim, olha, você vai voltar daqui a 6 meses. Em 2 meses a gente está devolvendo um atleta Sim. que vai religiosamente nas terapias, que segue as Segue o instruções que do tá pedindo. profissional, Sim. aí ele volta o quanto antes. É inteligente não é o que volta primeiro Uhum. para suas atividades e volta a treinar com intensidade, mas é aquele que aprendeu de forma com orientação, né, com profissionalismo, a não se machucar novamente. E esse é o Vontade. cuidado que a gente tem. O atleta vai fazer uma competição,
a gente vai orientando de forma gradativa junto com a equipe multidisciplinar que a gente tem. Hoje estamos falando específico aqui de alguns pontos, Sim, mas nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar do atleta. sim. A gente precisa ter o cuidado com o nosso corpo, né? O nosso corpo ele não é descartável, né? E também não é inquebrável, né? Então a gente precisa ter esses cuidados de desde o praticante profissional ao que é amador, ou até mesmo quem não é praticante, né? Eu vejo que o pessoal, você pode olhar na etiqueta do carro lá, o cara tem as revisões marcadas lá, ele vai os dias tudo certinho, né? Sim, Aí tem uma fisioterapia, o cara não vai, tem uma quiropraxia, o cara não vai. O nosso corpo, ele precisa disso também, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, desde procurar a atividade física, também como ter essa preparação para praticar a atividade física, sentir o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Se você sentir um desconforto, ele está falando, está reclamando, né? isso mesmo. Buscar um profissional para cuidar. Então é isso aí. Agradecer a vocês que estiveram conosco até aqui. Obrigado, doutor Magno, por trazer esse conteúdo rico para a gente aí. E até mais. Até mais. Os Os.